Boa noite para quem está chegando. Um oi também para quem for assistir essa live depois. Estou conectando aqui com o nosso convidado de hoje. Boa noite, Isaac. Seja bem-vindo. Boa noite, Lucinha. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar participando dessa live com você, viu? Obrigado pelo Obrigada. convite. Vamos só aguardar mais alguns instantes, né? Enquanto chega mais gente. Claro. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos chegando, que hoje o nosso bate-papo está bem interessante. Um assunto ótimo. Eu sou suspeita de falar dele, né? Deste assunto. Bom, enquanto as pessoas estão chegando, né? Eu sempre gosto de fazer uma apresentação. Esse projeto é um bate-papo, né? Onde eu convido determinados profissionais para compartilhar um pouco, né? Do seu conhecimento durante a live, né? Então, a gente vai conversando e vamos trocando informações quanto a isso. Para quem não me conhece, eu sou Lúcia Mara, eu sou tecnóloga de alimentos, sou formada pela FATEC Sertão Central, em Xeramubim, Ceará. A nossa página ela é daqui, de Xeramubim, Ceará. Eu tenho mestrado em tecnologia de alimentos pelo IFCE e atualmente estou cursando doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Oi, gente, sejam bem-vindos. Então, eu administro, né? Faço a administração aqui da página de tecnologia de alimentos. E hoje temos um bate-papo muito agradável, né? Um alimento que tem bastante fonte de energia, que tem vários benefícios, ação antimicrobiana, é utilizado no combate a resfriados, enfim, muitos benefícios. E eu convidei hoje o professor Isaac. Eu tenho uma admiração muito grande pelo professor Isaac. Ele foi meu professor da disciplina de produtos apícolas, né, na graduação de tecnologia de alimentos. E aí, quando surgiu a proposta, né, sobre qualidade do mel, eu pensei logo no professor Isaac. E também, né, eu tenho essa admiração por ele e esse carinho, porque ele foi também o meu professor orientador de iniciação científica, né? Então, a gente teve uma troca também durante este período. Então, te agradeço, né, Isaac, por ter aceitado o Obrigado. nosso convite. E eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre quem é Isaac, né? Depois ele pode até falar um pouquinho mais de si, mas eu vou fazer aqui, né, uma breve apresentação do professor Isaac. O professor Isaac, ele possui graduação em isotecnia pela UFC, obtida no ano de 2005. Ele é especialista em gestão dos recursos hídricos, ambientais e energéticos pela Unilab. Ele tem mestrado e doutorado e pós-doutorado em produção animal com foco em abelhas e polinização pela UFC, né, Universidade Federal do Ceará. Ele atuou como professor e coordenador no curso de graduação tecnológica em gestão do agronegócio da FATEC Sertão Central, né, aqui em Xeramubim, Ceará, e no curso de veterinária na Faculdade Cisne de Quixadá. E atualmente ele é zootecnista do Instituto Federal Sertão Pernambucano, campus Santa Maria de Boa Vista. Então, Isaac, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite e fique à vontade, né, para o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado, né? Mais uma vez agradecendo esse convite. Já conheço a Lucinha de 2013, né? Eu lembro como se fosse hoje entrando na minha primeira aula,
como professor, tinha terminado o doutorado em fevereiro, acho que em abril comecei a dar aula na FATEC, né, do Xeramubim, e lembro da turma grande, turma boa, e foi um desafio, né, entrar naquela sala de aula, uma turma de 40 alunos por aí, ou 30 e poucos. Então fiquei bem nervoso, mas foi ali que tudo começou, que eu comecei a aprender a dar aula e fui desenvolvendo um pouco mais essa habilidade. E tive Lucinha como minha bolsista também durante um ano, né, de iniciação científica. Foi maravilhoso, o trabalho dela impecável. Então, eu tenho a agradecer. Eu fiquei surpreso de ter sido convidado. Eu percebi que falou de leite, né? Falou e outras coisas. Sabia que ia chegar uma hora o assunto mel. Eu venho acompanhando a sua live. Fiquei surpreso e honrado pelo convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu estou, né, muito feliz de tê-lo hoje. Confesso que também estou um pouco nervosa. Como o senhor ficou nervoso no primeiro dia de aula, eu estou um pouquinho nervosa aqui, mas, né, pela sua amizade, vai dar tudo certo. Eu sei que será um momento enriquecedor. E eu sou suspeita, né, também dessa área de mel, porque o meu projeto de iniciação científica foi com mel. E também tive a oportunidade de estar atuando como docente também nesta área no curso técnico de apicultura. Eu atuei em 2 municípios aqui no Ceará, Limoeiro do Norte e Mauriti. E administrei algumas disciplinas referentes a essa área da apicultura. Bom, né, então já nos apresentamos, né? Quem for chegando, seja bem-vindos. Então, para o nosso início de conversa, né, o Brasil, ele possui uma grande produção de mel pelas abelhas africanizadas, que é devido a essa referência à região, né, de sua origem. E o gênero Apis, ele inclui várias espécies, né? No nosso bate-papo de hoje, vamos estar mais se referindo às abelhas Apis mellifera, né? Então, é um tipo de espécie que elas apresentam alta produtividade, ela tem resistência a doenças, e tem a questão da adaptação, né, ao ambiente, né? Aqui no Nordeste, né, a gente tem uma produção considerável, né, por estas abelhas. Então, desta forma, eu gostaria que começasse o nosso bate-papo com uma breve explanação sobre a forma de produção de mel pelas abelhas Apis mellifera. Então, já foi uma boa introdução que você fez aí, explicando, né, quem são essas abelhas. Basicamente, eu gosto de deixar claro também o que tem muita confusão. Chamam de abelha europeia, ou Europa, né, ou abelha africanizada, ou abelha italiana, né. Na verdade, aqui no Brasil, em termos gerais, todas elas significam a mesma abelha, que o termo mais técnico seria abelha africanizada. Lógico que existe algumas importações de rainhas de raças europeias aqui. Mas é importante saber quando foi trazida. Essa abelha não é uma abelha nativa, é uma abelha exótica. Então, se você pegar antes de Dom Pedro II, que foi na época dele que foram trazidas essas abelhas, né? 1830, por aí, não existia essa abelha no Brasil. Né? Existiam as abelhas nativas, como jandaíra, lambiolho, canudo, jati, entre outras abelhas que também produzem mel. Também existiam as abelhas solitárias, né, que não produzem mel, mas têm uma importância gigantesca para a polinização, a gente não pode esquecer delas, que elas representam a maioria. Mas, como você falou, o foco é a abelha Apis mellifera, né? E a gente tem aqui a Apis mellifera africanizada, com sinônimos, sendo coloquial ou não, que é europeia, italiana, entre outros. Né? Então, a gente vai falar sempre dessa abelha, que é a mesma abelha, africanizada, italiana, europeia, tá certo? Da nossa realidade. Se você for para a Europa, realmente tem a diferença, né? Lá tem a italiana propriamente dita, mas o que tem aqui, quando tudo começou, era essa abelha italiana, né? Principalmente, então acabou ficando essa ideia, né? Esse conceito de que a abelha Apis, que foi introduzida aqui, Apis mellifera, era a da raça italiana. Realmente foi, mas hoje já mudou muito essa genética, né? Pela africanização que aconteceu em 1956, que foi quando trouxeram rainhas da raça, da Apis mellifera, da raça africana, ok? E aqui, por que a gente não chama de africana? Apesar de predominar o sangue africano, principalmente Nordeste e Norte, 99% da genética é africana, a gente chama africanizada porque nós não estamos na África, ela já está uma abelha adaptada, ela toma conta do Brasil, né? Em todo canto você encontra essa abelha e a gente chama de africanizada por isso, tá certo? Então ela produz o mel como? Essa abelha, interessante saber diferenciar o mel do pólen. Algumas pessoas confundem mel e pólen. Pólen também é sinônimo de saburá, é um termo mais
próximo de uma nomenclatura indígena que se usa em alguns locais, né? Então, esse saburá ou samburá. Saburá é o pólen, seria a parte sólida da flor, a parte que aqueles grãos sólidos, né, que saem das anteras, que é a parte masculina da flor, que serve para reprodução da flor. Ela vai ser dispersada pelo vento, ou pela abelha, ou por outro animal, ou outro vetor, para as partes femininas, né? Lá esse pólen vai germinar e vai fecundar os ovos da flor, que vai produzir os frutos, as sementes, né? Em volta pelos frutos, né? É isso, né? Então, já o néctar, o mel está relacionado ao néctar. Então, o mel não tem nada a ver com pólen, certo? Uhum. Lembra, o mel é líquido, o pólen é sólido. E o néctar é líquido. Então, o mel está intimamente relacionado ao néctar. Então, você mudou o solo do local. Você tem aquela mesma planta, seja nativa ou cultivada, mudou o solo, mudou o manejo, né? A adubação, tudo aquilo pode influenciar naquele néctar, né? E vai influenciar também no mel, né? A condição climática, né, também vai influenciar. O manejo do apicultor em si vai influenciar. A condição sanitária, né, a condição fisiológica da colônia, né, das abelhas que estão coletando a colônia, né, que está coletando aquele alimento, aquele néctar, vai mudar. Então, o néctar é isso. Tem a flor vai ter tanto, nem todas têm as duas coisas, mas no conceito geral, a flor vai ter o néctar e o pólen, certo? Quando a abelha vai buscar produzir mel, ela vai em busca do néctar, certo? Então, é a parte líquida, ela vai beber, né? Ali, vai enfiar a cabecinha dentro da flor e vai beber, expor sua língua, sua glossa, e vai beber aquele conteúdo como um canudinho. E aquilo ali já começa a informação, ela vai levar para o papo. A abelha não tem como carregar aquilo, né? Como é que ela ia carregar? Ela não anda com um balde para carregar um líquido. Então, dentro dela, uma vesícula melífera, um papo, chamado vulgarmente de papo, a abelhinha aí. Então, ela vai ter dentro dela essa vesícula melífera, que vai ficar armazenado. Vai ser como ela vai carregar, né, o mel de volta para comer. Logicamente, o combustível da abelha, imagina um carro, tanque de combustível cheio de gasolina, né? A abelha, o combustível dela é o mel, ou o néctar, né? Lembrando que o néctar vai ser... Eu faço isso de vez em quando, porque aparece as mensagens do WhatsApp, eu não consigo tirar e fico puxando. Mas, o néctar... eu perdi o fio da meada aqui, mas... Sim, as abelhas transportam o néctar, né? Como elas vão colocar no papo, né? Para chegar até a colmeia. Para transportar para comer. Já começa aí a adição de algumas enzimas que ela produz em glândulas localizadas na cabeça, né? Hipofaringiana, também nas glândulas labiais, salivares labiais, né? Também, e da cabeça. Então, ela produz esses enzimas que já vão transformando o néctar em mel. O mel é o néctar já transformado, né? Já terminado, o maduro, né? Com a umidade em torno de 17%, 18%, ok? Então, nesse processo que a abelha faz, ela leva, quando foi na flor, visitou a flor, ela visita várias flores antes daquela mesma viagem e retorna para o ninho. Ela vai entregar esse néctar para outras abelhas. Normalmente ela vai dividir esse conteúdo dentro do papo dela, em torno de 40 miligramas, por aí ou mais que ela carrega, depende da viagem também. Ela vai distribuir entre 2, 3 abelhas, que são as abelhas receptoras, que estão dentro da colmeia esperando por esse conteúdo, certo? Pelo néctar. E elas já vão começar também, vão continuar esse processamento, né, essa transformação do néctar em mel. Como? Ela vai sugar, né, uma troca de língua a língua, aquele néctar, e daí em diante que ela vai para dentro da colmeia e começa a expor uma gota, esse néctar gota a gota, né, fazendo esse néctar aumentar a superfície de contato com a atmosfera e vai perdendo umidade. O grande papel delas agora é reduzir a umidade desse mel. A gente sabe que no alimento, em todos os aspectos, eu acredito que a melhor maneira de conservar um alimento é diminuindo a quantidade de água dele, né? É desidratando. Logicamente, tem meios de desidratação que, se for por aquecimento, pode prejudicar o alimento, mas por liofilização, por exemplo, é um meio de desidratar que não fere nada o alimento. Pois a abelha vai pondo essa gota em contato com a superfície e vai perdendo, essa gota de néctar vai perdendo umidade e vai se transformando em mel. Lembrando que ela já adicionou enzimas, né? E continua adicionando enzima invertase, por exemplo, que é para quebra da sacarose, né, que é um disacarídeo, em glicose e frutose. Então, o mel já é quebrado, né? Boa parte, 75% dos açúcares do mel são dessa forma, né? Aliás, do conteúdo do mel é de açúcar e de açúcar já quebrado. Açúcares redutores, glicose e frutose. Tem o percentual de sacarose também, mas é bem inferior, certo? É de 5% a 15%. Ok? Beleza, mas aí não acabou o processo. Depois disso, ela vai depositar nos alvéolos, que são as células, né? Aqueles hexágonos, onde pode nascer, para nascer a abelha, né? Para criar a rainha põe um ovo, aí vai nascer uma abelha,
como pode ser para depositar um alimento. Seja o alimento sólido, que é o pólen, ou seja o alimento líquido, que é o néctar, ainda néctar, que está sendo transformado em mel. Ali ela vai sofrer outra desidratação, certo? A primeira parte da exposição da língua para dentro, expondo a língua, né, e retraindo e contraindo, ela vai perdendo um pouco da umidade, é algo rápido, né, alguns minutos, e depois ela fica no favo aí há mais tempo, que passa para ele se transformar realmente em mel dentro dos favos. E aí as abelhas vão gerar uma corrente de ar, né, as abelhas vão ficar posicionadas estrategicamente de fora para dentro da colônia, espalhadas várias abelhas, batendo as suas asas, né, gerando um fluxo, uma corrente de ar. Essa corrente de ar também vem para retirar esse excesso de umidade, trazendo um néctar de 60% de umidade, por exemplo, levando esse néctar, aliás, a 20%, a 18%. Quando chega em 18%, ela vai passar uma fina camada de cera sobre esse hexágono, esse alvéolo, que é chamado de opérculo. O opérculo é essa fina camada de cera, ela vai opercular. No momento que ela opercula, o que acontece? Aquele mel está maduro, aquele mel está pronto para ser consumido, certo? Então ela terminou o serviço, e ela faz isso por quê? Se ela fosse guardar só o néctar, esse néctar ia fermentar, ia apodrecer, e na hora de alimentar as abelhas, seja cria ou adulta, elas iriam morrer, iriam ter doenças, né? Então ela faz esse processo para poder armazenar por longos períodos. Eu faço uma analogia, também mexo com outros animais, né? A fenação, o processo de fenação. Eu vou falar no feno. Então, feno, você pega uma gramínea, né? Não necessariamente uma gramínea, mas as plantas, e vai desidratar aquela planta, não tirar totalmente a água, vai deixar em torno de 15, 20% de umidade, para que você consiga conservar. A fenação é um processo de conservação da forragem. E aí você vai poder fornecer em um ano, né, no período crítico. Vai ter um período que tem muito alimento no campo, pela chuva, naturalmente vai ter, e o período vai faltar. Então, quando faltar, o que acontece? No período chuvoso, você produziu muito, corta aquilo ali, fena, guarda, para usar no período que vai faltar. Então, a abelha pensa dessa maneira. Ela fena, grosseiramente falando, ela fena o néctar, transformando ele em mel, para poder armazenar por longas datas. Tem registros, né, de méis que foram encontrados em tumbas de faraós, né, do Egito, Antigo Egito, 2.500 anos de Cristo. Eu lembro, viu, das aulas. Esses méis estão praticamente intactos, eles não fermentaram, não estão podres, não estão estragados. Então, lógico que existe uma vida também do mel. O mel é um alimento vivo, tem atividade biológica ali. Muitas enzimas, com 2.500 anos antes de Cristo, logicamente, elas já perderam, elas estão inativas, outras propriedades também vão perdendo. Mas, assim, o produto fazer mal, se ele for bem armazenado, né, longe de luz, de calor, longe de umidade, ele dura a vida e mais um pouco. Eu costumo dizer, logicamente, dentro da legislação, né, Anvisa, MAPA, um produto alimentício, se eu não estiver enganado, qualquer o máximo de vida que ele tem é de 2 anos. Então, o mel, na prateleira, só vai valer 2 anos devido a essas questões, vamos dizer assim, mais burocráticas do que científicas, né? Uhum. Eu acho fantástico isso. As abelhas é uma organização social, elas são bastante organizadas. E eu sou apaixonada por este mundo delas, né? Essa parte, né, que o professor explicou, né? Ele já explicou desde a questão da pastagem e rapidamente aí o processo de transformação do néctar no mel. Eu só queria que o senhor falasse de outros produtos que as abelhas apis mellifera, né, pode estar produzindo além do mel, né? Assim, rapidamente, quais são esses produtos, né? Eu sei que é a qualidade do mel, mas só a título de conhecimento, né, para as pessoas. Perfeito. Só complementar uma partezinha. Então, adiciona essas enzimas que a abelha adiciona, as enzimas têm o papel de dar uma vida longa também ao mel, de proteger de ataques microbianos, desenvolvimento, né, de microbianos, né? Então, isso é importante falar, certo? Sim. Indo para os produtos, né? Então, nem só de mel vive a apicultura, né? É verdade. Aliás, mel nem é o principal, vamos dizer assim, vamos classificar junto, produto e serviço que a abelha pode oferecer, certo? Vamos chamar de uma coisa só. Produto da abelha, vamos chamar assim. Não é o principal. Apesar de ser o mais conhecido, ele não é o principal. Economicamente falando, não é o que dá mais retorno, né? Economicamente e ecologicamente falando. O principal chama-se polinização, certo? Tanto polinização das plantas naturais, nativas, que a gente tem por aí, que enfeitam nossos parques, né? Que dão gosto, que embelezam, né? E não tem preço para pagar por isso, essa vista que a gente ainda tem de muitos locais ainda são belos, né? Pela natureza, pelas plantas e tudo mais. Então, 80% a 90% dessas plantas são polinizadas por abelhas, certo? Ok? Uhum. Além disso,
se for para as plantas agrícolas, né, as que são cultivadas com o intuito de alimentar o homem, né, ou com o intuito de produzir, vamos dizer, o algodão, né, que é para fazer roupas, né, e tudo mais, essas aí, contando todas, as abelhas são responsáveis por 70% da polinização, ou seja, 70% dessas culturas são beneficiadas pela polinização de abelha. Na ausência da abelha, algumas continuam produzindo, mas muitas vão sofrer uma queda e muitas também não vão nem produzir sem a presença da abelha. Então, comecei falando da polinização porque, na minha opinião, é o mais importante. E também existe o aluguel de colônias para polinização, que é aí que entra a parte econômica. No Brasil, existe a polinização da maçã, da melancia, do melão, muito usada, mas se você falar em polinização, a referência são os Estados Unidos. Então, lá, o movimento monetário, né, o dinheiro gerado movimentado nessa polinização, com serviço de polinização, com aluguel de colônias, com transporte de colônias, as abelhas viajam de leste a oeste, de norte a sul, para polinizar amêndoas, entre outras plantas lá. A amêndoa é a que usa mais, né? Dessas aí. Os amêndoas muito para as amêndoas. Então, é o mais importante. Ainda podemos citar aí o pólen. Eu falei do pólen, né? O pólen, a abelha, é bem interessante isso, né? Que a gente fala do leite, né? Existe uma transformação. A vaca tem o seu alimento, né? Come o capim, come a ração. E existe uma transformação daquele material no leite. A abelha, no caso do pólen, não é bem assim. Ela já pega o pólen pronto na flor. Aquela parte sólida da flor, que serve para a reprodução, ela pode, quando ela faz a polinização, entenda, é diferente. Muitas vezes ela faz, não intencional. Ela se contamina, contaminação benéfica, né? Com pólen pelo corpo dela. Quando ela visita outra flor, ela está carregando aquele pólen transferindo. É uma estratégia que existe com a evolução entre planta e abelha. Então a planta oferece um recurso à abelha, seja o néctar, ela vai pegar o néctar, se mela de pólen e lá transfere. Como pode usar a flor também para acasalamento, para a própria coleta de pólen, isso. Mas o pólen que ela se escova e bota na corbícula, que fica no último par de perna, no par traseiro de perna, né? A tíbia ali tem uma concavidade com cerdas, né? Com pelos, que ela prende ali, ao invés de como o mel carregar dentro dela, né? Esse pólen ela carrega por fora. Fora do corpo. Então você notas nos últimos pares de perna das abelhas. Ela parece que está de botas, né? O pólen pode ser amarelo, laranja, branco, marrom, verde. Tem várias cores, rosa. E ela leva para comer. E antes do homem percebeu isso e botou um equipamento, um coletor de pólen na frente da colmeia, que ele impossibilita, não vou dizer impossibilita, mas ele reduz a entrada de pólen para dentro da colmeia. E esse pólen fica nessa grade, essa trampa, e cai numa gavetinha. E o homem vai aproveitar. Normalmente 30% do pólen entra, porque as abelhas precisam do pólen, a alimentação da cria. O pólen é um dos principais, que o pólen contém não só proteína, como minerais, vitaminas, né, aminoácidos. Então tem que ter esse pólen, não pode deixar de entrar. Para ter sempre renovação. 42 dias a abelha está morrendo, a abelha operária. Então, todo dia, em média, morre numa colônia em torno de 1.500, 2.000 abelhas. É natural, morre de velhice. Mas também está nascendo isso, certo? Então a rainha está pondo 2.000 ovos por dia. Por aí depende também do incentivo do apicultor e do espaço que ela tem para pôr ovos dentro da colmeia. Pensando na colmeia, é o quê? A colmeia é um equipamento artificial, né? É uma caixa feita de madeira, normalmente, pelo homem artificial. Então, vamos falar de diferença de ninho para colmeia. Ninho é na natureza, que ela ocupa um oco de árvore, ocupa uma loca de pedra. Já a colmeia que o homem fabricou e ela também é usada para ocupar. E aí entra a apicultura, que é a criação racional, padronizada dessas abelhas que produzem mel, que produzem pólen, né? E esse pólen que é coletado na trampa, voltando agora, não perdendo muito o foco, ele é coletado pelo homem, levado para um laboratório, a sala de mel, de beneficiamento do pólen, e lá ele é processado até virar um grão de pólen com a percentual de umidade bem baixo. Não me recordo agora, acho que em torno de 4% de umidade, eu posso estar equivocado, de 4 a 8% de umidade, que ele fica com a crocância, lembrando um aspecto de uma granola. E ele é usado na alimentação humana. No café da manhã, você bota no iogurte, bota na banana. E ele tem várias propriedades medicinais também. E ele é muito importante você usar como preventivo, né? Ele previne o envelhecimento precoce, ele restaura as funções, né? Se você está abatido, estressado, sugado pelo trabalho, então ele dá uma aliviada, ele dá uma restaurada ali na sua condição, né? Aumenta o foco, e também tem propriedades medicinais de curar algumas doenças. Tem casos de uso desse pólen para prostatite, a inflamação na próstata tem alguns resultados positivos em alguns trabalhos, entre outros, que aí já foge um pouco da minha área, eu prefiro não falar da área medicinal, logicamente.
Uhum. Muito bem, professor. Ainda tem É, mais, a- ainda tem Oi? mais, não acabou. Ainda tem Sim, mais produtos. falou do É pólen, falou, a né, o Mel já poli- falou, fala da geleia real. geleia real. Muito bem, então vamos falar de geleia. Então tem geleia real, tem própolis, tem a própria produção de rainhas, né? Que você pode comercializar rainhas, produção de colônias, você faz sua colônia crescer, divide colônias em outras colônias e vende essas colônias, né? Então, indo para a geleia real. Geleia real é um alimento especial dentro da colmeia. É um alimento que só as larvas muito jovens, né, em torno de até 3 dias, se alimentam. Todas as larvas, seja macho, seja fêmea. Lembrando que as larvas fêmeas podem se tornar operárias ou podem se tornar rainhas. Né? O que vai diferenciar a formação de uma operária para uma rainha? Basicamente, alimentação e o local que ela está. A célula maior, a realeira é uma célula grande, né? Tem como desenvolver a beleza de cabeça para baixo. Então, não pesa sobre o abdômen dela, que é a parte principal da rainha, o abdômen ali que estão os ovários, né? Que vão ser responsáveis pela produção de óvulos, né? Certo? Então, é fundamental. Isso aí. Onde ela vai armazenar também, tem a espermateca, uma estrutura onde ela armazena o esperma de vários zangões que ela acasalou num voo nupcial. Que é muito interessante, mas aí é papo para outra coisa, né? Aí Pois é bem, outra então você história. lembrar dessa aula também. É. Então, aí essa geleia real, ela é feita como? A abelha tem glândulas. Praticamente todos os produtos da abelha são feitos ou passam pelas suas glândulas, né? Para fazer cera, também faltou falar da cera, né? Vou falar daqui a pouco. Passa por glândulas também. Então, o produto é metabolizado em glândulas hipofaringianas e glândulas mandibulares, que vão produzir um produto gelatinoso, de certa forma, né? Cremoso, gelatinoso, branco, com gosto um pouco picante, que é a geleia real, que é um alimento, Hum. depois disso que eu falei, todas as larvas até 3 dias, depois cessa a alimentação de geleia real para essa galera aí, e só quem recebe geleia real a vida toda, na boquinha, é a rainha, A certo? Tem vela. sempre as abelhas, as aias da rainha lá, dando geleia real para ela. A E esse realeza. dá o diferencial da rainha. Uma rainha vai viver num ambiente natural até 3, 4 anos de idade, enquanto o operário vive 42 dias. Então, um dos motivos é isso, essa alimentação especial da geleia real, que faz com que ela desenvolva bem, ela é maior do que as operárias, ela tem um ovário bem desenvolvido, as operárias não desenvolvem o ovário dessa maneira, que isso está ligado à alimentação com geleia real. E o homem também, vendo essa importância, inclusive tem uma história, acho que o Papa Pio XII, na década de 50, estava desenganado pela medicina convencional, e um médico italiano da medicina alternativa receitou ao Papa geleia real, e ele começou a usar regularmente geleia real, e ele, um cara que estava desenganado, né, uma entidade desenganada, voltou ativa, né, voltou, não precisaram acender a fumacinha branca lá para chamar um novo Papa, ele voltou ativa e fez questão de ir a um congresso mundial de apicultura falar bem da geleia real e falar que a abelha era algo de Deus, a geleia real de Deus e maravilhoso. Então ele fez lá a sua palestra, então foi muito bom. E a partir daí a geleia real começou a ser difundida no mundo todo. Na medicina oriental, aliás, no meio oriental, né? China, Japão, entre outros, já era bem conhecida, né? Lá eles já fazem muito uso dos produtos das abelhas. Pólen, própolis, muito própolis. Tanto que a própolis mais famosa do mundo é a própolis verde, própolis vermelha, que estão no Brasil, né? São de plantas brasileiras. Só que quem patenteou, quem identificou isso foram os japoneses. Então eles vieram aqui buscar essa própolis. É. Então é muito interessante. Que é o próximo produto, né? Mudando agora para própolis, para não me estender muito, vamos falar só desse produto. A própolis, a abelha vai em plantas, coleta resinas nas plantas, né? Se você perceber, quando a gente faz um corte de um caldo de uma planta, não sai uma resina, né? Muitas vezes. Então Sim, tem sim. pássaros que fazem que picam ali, que bicam, que cortam a planta e ela libera esses resultados, né? Essa resina, a abelha coleta, mistura com cera dela, né? E aí ela prepara esse própolis, que a intenção é purificar o ar da colmeia. Lembra que ali dentro da colmeia vão conviver 30 mil, 40 mil, 60 mil indivíduos. Então, todo indivíduo de aglomeração, lembrando agora a época de pandemia, né? Evitar aglomeração. E a abelha vive em aglomeração. Então, se tem uma doença ali entrar, vai passar para todo mundo. Então, a própolis ela entra com esse caráter de melhorar o aspecto sanitário, né? De dentro do ninho. Além Uhum. disso, ela usa para vedar. Então, pode existir algumas frestas no ninho, na colmeia, que os inimigos poderiam entrar e atacar aquela colônia. Então, ela veda com própolis. E também, na época de muito frio, também pode criar paredes de própolis para diminuir a entrada, diminuir a entrada dela, o alvado da colmeia, como também diminuir, logicamente, a entrada de ar frio e tudo mais. E ela também usa para embalsamar inimigos grandes que ela não consegue tirar da colmeia. O inimigo entrou grande, um besourão, vamos dizer, ela elimina aquele besouro, mata aquele besouro,
e se deixasse ele mordendo, como é que vai acontecer? Putrefação, né? Bactérias, micro-organismos patógenos vão acometer ali as abelhas, os produtos e tudo mais. Então ela vai embalsamar ele, vai mumificar, né, com essa própolis, ok? Uhum. E a Ela tem própolis muita também, ela tem inúmeros benefícios, né, para nós seres propriedade humanos. anti-inflamatório, né, um dos principais, antitumoral, entre outras coisas. Então o homem também se apropriando disso, usa muito a própolis, né, principalmente a medicina oriental. E agora está aumentando o uso. Nesse tempo de pandemia, se eu não me engano, aumentou mais de 30% o consumo de própolis pelo brasileiro, né? Então, com caráter preventivo. Então, já pensando, opa, vou me preparar aqui, vou deixar meu sistema imunológico. Então, todos os produtos das abelhas, a geleia real, o mel e a própolis, e o pólen, vão para deixar você com um sistema imunológico bem bacana, bem preparado, né? Então, se está com um sistema imunológico melhor, é mais difícil ser acometido por doenças, né? Ok? É melhorar a imunidade, essa é a ideia, tá certo? Como de caráter sempre preventivo. Também tem caráter curativo, mas o foco, né, para se pensar em consumo, deve ser principalmente em caráter preventivo. Consumir diariamente os produtos das abelhas, né? Uhum. Infelizmente, muita gente assim, o quê? Sim. Eu só tomo mel quando eu estou gripado, eu só uso própolis quando eu estou gripado. Uhum. Então, isso Infelizmente, também as é pessoas, elas ainda têm isso como um remédio, né? E o mel, por exemplo, ele é um alimento, né? E as pessoas só utilizam quando estão, por exemplo, perfeitamente. gripadas ou com resfriado, algo do tipo, né? Então, Perfeitamente. temos que tirar isso, né? Falar até sobre isso é importante, porque o mel, ele é um alimento, né? Perfeitamente. O alimento vivo, o alimento nutracêutico, né? Então, a gente Uhum. falou, vamos lá, recapitulando, falamos de pólen, própolis, geleia real, mel, polinização. Vamos falar agora de cera. Cera pode ser usada para a indústria de alimentos, mas não para ser consumida, certo? Ela vai ser Uhum. usada para, por exemplo, é mais novo isso, mas algumas frutas, né? Se ela for mergulhada em cera, vamos dizer assim, invernizada pela cera, isso vai prolongar a vida de prateleira dela, certo? Então usa também cera em cosméticos, né? Usa em cordames, para encerar cordames, né? Principalmente de quem trabalha com navio, com embarcações, para fazer vela. Então a abelha chegou no Brasil por causa da cera, por conta da cera. Se não fosse Portugal sempre teve uma ligação muito grande com a igreja, né? Então, quando as igrejas foram como é que se diz, instauradas, né, aqui no Brasil, precisava de vela, né? E a vela, naquela época, não tinha parafina, né? Não tinha esse conhecimento do petróleo, né? Essa manipulação. Então, era feito de cera. E aí, os padres pediram autorização a Dom Pedro II para introduzir nessa abelha para criar, para produzir mel, logicamente, mas também, principalmente nesse momento, para produzir cera, para poder ter cera. As igrejas só que tem a vela, né? Então eles queriam velas lá e foi bem importante nesse aspecto. A cera hoje em dia não é muito usada para fazer vela, tem a parafina, né? Mas ela ainda Uhum. tem a sua importância, principalmente para a apicultura. Quem quer criar abelha, a apicultura, né, fazer apicultura, o insumo básico é cera. Sem cera, a apicultura não sobrevive. É um gargalo, é um entrave forte na apicultura, é a falta de cera. Pouca oferta de cera. Você encontra pouco no comércio cera. Quando encontra ceras boas, logicamente também, mas muitas ceras adulteradas, certo? Com parafina principalmente. Então, a cera é um grande. E as abelhas rejeitam essa cera com parafina. É bom falar isso. Então, cera é um produto fundamental para a apicultura também. Uhum. Certo? Ótimo, E fala do perfeito. veneno da abelha, né? Então, essa abelha, a ápice, ela ferroa, o ferrão dela fica preso na pessoa, então ela perde o ferrão e ela vai morrer. Só vai ferrar uma vez, logicamente. Mas esse veneno dela é importantíssimo em tratamentos de reumatismo, entre outros tratamentos da medicina, né? Tem um caso de um senhor que chegava na UFC para aplicar ferroadas, né? Então existia uma aplicação de ferroada, né? Para uma profissional, e ele chegava todo torto lá, todo engembrado, e depois da aplicação já saía em pezinho, bem legal. Então tem esse poder, né, de algumas lesões em joelho, em braço, em coluna, podem ser curadas com ferroadas, né? Isso chama de apiterapia, ou melhor, meu Deus, agora fugiu o nome aqui, mas a ferroada de abelha é um equivalente à analogia com a aplicação de agulhas, né? Que é Não, é apicultura. a acupuntura e a apicultura, né? Da abelha. Então eles botam essa jogada com esse nome aí, apicultura.
Desculpa aí. Mas foi pra lembrar. Professor, agora saindo um pouco dessa parte dos produtos, né, e entrando de novo no assunto do mel, Uhum. eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os tipos de contaminações que podemos encontrar no mel. Quando a gente fala de alimentos, existem três tipos de contaminações, né, que, enfim, está lá no controle de qualidade, que é a contaminação física, a contaminação química, a contaminação biológica. Então, Perfeito. em relação ao mel, né? O que podemos dizer sobre esses três tipos de contaminações que é mais encontrada por aí, na questão da produção, do beneficiamento? Enfim, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Certo. Então, você vai ter, quando você vai instalar um apiário, né? Você tem que pensar nisso. Onde é que eu vou colocar meu apiário? Será que eu posso colocar em qualquer local? Né? Será que eu posso botar no meio urbano, no meio com muita poluição, né? Muito estrada, passando veículos e tudo mais? Não só pela perturbação do barulho, né? Mas também as estradas, né? O asfalto. Eventualmente a abelha pode coletar pó de asfalto, ela pode visitar currais, né? Isso não é legal para a qualidade do mel. Então pode ser uma contaminação, tá certo? Então, nós Uhum, instalar uma panela, você tem que ter um critério, umas distâncias, né, de segurança, tanto para as pessoas não serem eventualmente ferroadas, como para preservar a qualidade do seu produto. Seja ele pólen, seja ele geleia real, mel. Tem que respeitar essas distâncias, né, essas normas. uhum, Então, tem que ter uma distância também na fonte de água, que não pode ultrapassar 500 metros, que a abelha precisa de água. Não que ela fique bebendo água como bebe um cachorro, uma vaca, né? Mas ela usa muita água para refrigerar o sistema, para manter a temperatura da colmeia em torno de 33, 35 graus, principalmente o centro onde ficam as crias. Então, as crias vão desenvolver bem se estiver nessa faixa de temperatura. Então, ela uhum, tem que respeitar também uma distância entre outros apiários para não ter uma sobreposição, né? Então, muitas abelhas buscando o mesmo alimento, e aí vai faltar alimento para elas. Ela tem que estar próxima dela pastagem apícola. Porque como é que você produz mel? Primeira coisa para você produzir mel, você tem que ter a planta, né? Tem que ter a flor. a planta, isso. Se você não tiver, ela vai pegar de um refrigerante, vai pegar de um. Vai lá para um engenho ali, né? Ela vai pegar naquela garapa de cana, etc. E isso aí não vai caracterizar o mel. Esse mel não chama, não perde identidade, isso não é mel. Ela pode coletar, pode fazer todo esse processo que eu falei, mas o mel, para ser mel, tem que vir das partes vivas das plantas, né? Vir diretamente das flores ou da parte viva da planta, o mel extrafloral, ou de insetos, afídeos, sugadores, que sugam a seiva da planta e excretam uma substância açucarada que as abelhas podem coletar e isso se transformar em mel. Só que não é o mel, exatamente, é o mel de melato, já recebe uma segunda denominação, mas é comercializado e segue os padrões de qualidade do mel, né? Passa pela Uhum, casa do mel, é processado e tem mercado para isso. A Alemanha compra praticamente todo o mel de Bracatinga, que é uma planta que tem esses insetos que ficam nos caules, né, nos galhos, e as abelhas vão visitando lá e coletando isso, que não é diretamente da flor, mas é mel também, uhum. certo? A fumaça que é utilizada no momento, né, de retirar os favos de mel, pode ser considerada uma contaminação química se ela for utilizada de forma incorreta? Ela pode ser considerada uma contaminação química como física. Física porque pode cair do fumegador, as cinzas, né, da fumaça podem cair no mel, contaminar o mel. Também traz um odor para o mel. Se você aplicar diretamente nos favos, que não estão operculados, que estão abertos, que o mel está amadurecendo ainda, por acaso você jogar essa fumaça diretamente nesses favos, isso não deve ser feito, né? Mas se jogar, esse mel pode pegar um cheiro da fumaça, né? Ficar um mel meio defumado, né? E também pode ali cair alguns compostos que, se você pegar o bico do fumegador, ele sempre fica com a borra preta. Né? Essa borra preta tem produtos ali que são compostos fenólicos que podem ser até cancerígenos e podem cair dentro da colmeia e contaminar o mel. Né? Então, tem uma contaminação química e também física aí, Uhum. certo? E um micro-organismo, assim, que leva maior preocupação, acho que, se eu não me engano, Pronto, é o clostrídio, né? exatamente. O Clostridium botulinum é a maior preocupação, apesar de ser muito raro, né? Mas ele Uhum. é um micro-organismo, uma bactéria que pode estar presente nas flores, pode estar presente no solo, né? E aquele pingo da chuva bate no solo, e aqueles respingos caem na flor, a abelha visita a flor e pode trazer. É muito raro o mel ter a incidência de clostridium, né? Mas já existiram casos, por isso que é divertido. Inclusive, crianças com menos de 1 ano de idade não devem consumir mel por esse risco. Vamos dizer que seja 1 em 1 milhão que aconteça. Mas como tem esse perigo, ninguém quer ter esse problema, né? Logicamente, ninguém quer que uma criança morra por isso. A criança não tem um sistema imunológico preparado para esse clostridio.
Um adulto, o adulto vai sofrer um pouquinho ali, vai ficar mal, vai ter problemas, mas vai se recuperar. Normalmente se recupera. A criança com menos de 1 ano de idade, dificilmente ela vai sobreviver. Então é por isso que na embalagem de mel tem esse aviso, né? Essa advertência para o consumidor. Não dê mel para crianças menos de 1 ano de idade. Só que tem filhos de apicultores que tomam mel desde a chupeta e nunca tiveram nada, né? Mas a gente não pode contar com essa sorte também. Uhum. Tá certo? Só registrar aqui que tem pessoas assistindo, mandando abraço para você, ex-alunos, pessoas aqui que acho que é de São Paulo também, disseram alguma coisa, só para dizer. E De São agradecer, né, Paulo. a todos pela presença, ex-colegas de trabalho que também estão presentes, né? Então, muita alegria tê-los conosco. Eu mandar um abraço pro pessoal, né? Meus colegas de São Paulo, trabalharam comigo na Bahia, os colegas também que eu fiz em São Paulo, que são, a gente tem até hoje um grupo, que sempre são bem amigos e estão aí participando dessa live, que muitos nem é o tema deles, mas eles estão prestigiando, muito obrigado. Os meus familiares, né? E os meus ex-alunos e alunos, e os meus colegas também de Petrolina, de Santa Maria, que estão participando e ajudando. Colegas de Belém, onde eu passei, eu tenho colegas, eu percebi alguns colegas assistindo aí. Uhum. Gostava. Muito bacana, gente, isso. Eu queria entrar agora no assunto sobre mel orgânico, né? E aí a gente pode até ir puxando o gancho da questão da qualidade. O consumidor, ele está sempre mais focado na questão de consumir alimentos saudáveis, alimentos que não ofereçam risco, a forma de como foi produzido. Então, assim, o que quais são os passos, né, para eu considerar um mel orgânico, né? O que a legislação diz, o que é que o apicultor deve fazer no processamento para considerar que aquele mel ele é orgânico? Tá certo. Lucinha, só complementar a anterior, a gente sempre vai lembrando de alguma coisa, né? Então, as Sim. sujidades também são contaminações físicas. Então, o processamento do mel vai ter momentos que esse mel vai ser filtrado, peneirado, né? Tem umas malhas, quando sai da centrífuga, quando vai para o decantador, ele passa por filtragem, né? E lá é retido essas impurezas, são retidas essas impurezas, né? Como pode vir pedaço de cera, pode vir perna de abelha, asa de abelha, eventualmente acontece, e eles são a própria poeira na manipulação, ou no trânsito da melgueira, né, que vai estar cheia de mel, para o apiário pode ter uma contaminação de poeira também, que seria uma contaminação física também. Voltando para a pergunta da produção orgânica, né? Então, a gente costuma dizer que o Nordeste tem um potencial muito grande de produção orgânica. Ele naturalmente tem o seu mel com caráter ou com potencial orgânico. Mas o que precisa para o mel ser orgânico? Não basta eu falar que o mel é orgânico, que eu faço todas as práticas orgânicas, não basta isso. Eu tenho que ter uma certificadora. Então aí tem uma burocracia, né? Tem uma empresa que ela é bem aceita, reconhecida mundialmente. Normalmente esse mel orgânico ele vai para o mercado externo, Japão, Alemanha, Estados Unidos, entre outros. Eles gostam desse mel, preferem o mel orgânico. E é um mel que são certificadoras, que normalmente vem de lá, bota uma base, que já existem também certificadoras nacionais, que elas representam o quê? A idoneidade. É uma empresa bem conhecida, sabe que se aquela empresa foi lá, mandou seu técnico, ele avaliou a área e ele falou que aquele mel do produtor tal é orgânico, então aquele mel pode comprar, que tem um selo de qualidade orgânico da empresa, né? O IBD, entre outras empresas aí, sem querer fazer propaganda. Mas, então é isso que dá. Só que essa empresa ela não olha só esses aspectos de usou defensivos, não usou. Tem outros aspectos, né, que são fundamentais para o mel se tornar orgânico. Para isso, elas também olham para o aspecto social, aspecto ambiental, aspecto social, aspecto econômico. Por exemplo, quem trabalha no apiário, né, ou para aquela empresa, grande empresa, que vincula vários pequenos apicultores para produzir mel para ela certifica esses pequenos apicultores como orgânico, porque é cara a certificação orgânica, então a grande empresa abraça tudo isso. E o técnico vai lá, vai olhar o local, vai inspecionar, vai marcar com GPS para ter rastreabilidade e tudo mais. E ele vai olhar o quê? Parte social, parte econômica. Aquele trabalhador, ele está recebendo uma remuneração digna? Ele tem os seus filhos na escola? Ele tem um descanso legal? Ele tem uma qualidade de vida, né? E qualidade de vida para a sua família? Tem. Então isso é importante para ser certificado também. Outros aspectos, lógico, tem que estar distante de quilômetros de locais de produção convencional. Ou seja, se você tem um apiário convencional, que é um apiário convencional, você é um apiário não orgânico, certo? Que não respeita os princípios orgânicos, ou que não foi certificado, então tem que estar 3 quilômetros. 3 quilômetros de locais de plantios, né, de culturas agrícolas, de soja, de algodão, que usam defensivos agrícolas, né?
não pode ter defeito. Mas se esse plantio for orgânico, pode estar próximo, mais próximo? Pode, lógico. Se o plantio é orgânico, não tem problema. Inclusive, as comércios poderiam até dar dentro do plantio orgânico, né? Se fosse um plantio de laranjeira orgânico, ela poderia estar produzindo mel de laranjeira orgânico. Entendeu? Esse é um dos critérios. Ok? Então, por que o potencial do Nordeste é grande? Porque a gente tem aqui a caatinga, que é uma vegetação muito boa para as abelhas, né? A forma que existe, os estratos herbáceos, arbustivos e arbóreos espaçados, isso é bem característica, essa característica importante para a visitação e para a coleta de recursos pela abelha apis mellifera. Ela gosta desse tipo de ambiente, né? Só que a gente sabe que tem uma limitação. A gente tem 7 meses de seca, então são poucas plantas que vão florescer nesse período seco, e é um período que tem que alimentar. Então essa alimentação também tem que ser vista com muito cuidado para ser orgânico. Para ser orgânico, se for alimentado com garapa de açúcar, ou xarope, né, que a gente chama de açúcar, você derrete ali o açúcar, né, bota no fogo, né, açúcar com água, bota limão ali, para oferecer esse alimento energético para a abelha não morrer de fome durante aquele período. Você não pode fazer se não for com açúcar orgânico, tá certo? E, aliás, a alimentação, o inspetor lá, ele vai ver se é necessário realmente alimentar. Porque ele só vai autorizar se realmente não. Entre a abelha morrer e não morrer, ele vai autorizar a alimentação. Mas se tiver outra fonte de alimento natural, a flora apícola, né? Ele vai negar, você não vai deixar você alimentar suas abelhas. Então você vai perder seu selo lá, seu caráter orgânico. Então ele vai olhar, Lucinha, vai existir primeiro esse contrato que eu falei entre o apicultor e a empresa certificadora, certo? A localização do apiário, como eu falei, respeitar essas distâncias de segurança, né? Vai ter também o material para a pintura da colmeia. Você não pode pintar com material sintético, vai ter que ser um verniz ecológico, é feito de própolis, por exemplo. A origem das abelhas. As abelhas têm que se originar de locais orgânicos. Só 10% pode ser adquirido de local convencional. E existe um tempo de transformação de convencional para orgânico, em torno de 120 dias. Para quê? Para aquele produto ser renovado dentro da própria colmeia, né? Já praticando os preceitos orgânicos, não é do dia para o outro vir orgânico. Recebi o certificado, show, sou orgânico. Não. Isso demora 120 dias, né? Para ela trocar naturalmente a cera, para trocar naturalmente, mudar aquela composição do mel que está armazenado lá e tudo mais. As próprias abelhas vão nascendo abelhas já dentro do sistema orgânico, né? A abelha dura pouco tempo, eu falei 42 dias. Né? Então, respeito os 120 dias. Então, a cera, ele usou muita cera, o apicultor. Então, a cera tem que ser de orgânico, certo? Ok? A alimentação, como eu falei, o material para fazer a fumaça, né? Tem que ser material se for raspa de madeira, tem que ser madeira nativa, natural, aliás, orgânica, né? Não pode ser de locais de criação convencional. Certo? E o manejo, por exemplo, você não pode cortar a asa de rainha. Tem muito apicultor, hoje nem tanto, né? Eu não posso dizer que tem muito apicultor, mas já foi uma prática difundida antigamente. Cortar a asa da rainha. O que acontece? Esse período agora, exatamente que nós estamos vivendo, a colônia cresce muito. Então ela fica muito forte, produz muito mel e tudo mais. Só que chega um momento que a colmeia fica pequena, espaço pequeno, para tanta abelha. Então o cheiro da rainha não dá conta. O cheiro da rainha que causa coesão dentro da colmeia. Elas respeitam a rainha pelo seu cheiro, pelo feromônio. Então ele não dá conta de atingir todas as partes da colmeia, todas as abelhas. Então elas naturalmente vão sentir necessidade. É como se ela sentisse o quê? O espaço está pequeno demais para nós todas. Então vamos repartir, vamos dividir e desafiando um pouco a matemática. Na apicultura, a divisão é sinônimo de multiplicação. Então elas se dividem para formar uma nova, mais uma colônia. Né? Então sai metade da população com uma rainha velha buscando uma nova moradia lá, para construir uma nova colônia, nova estrutura de favos e tudo, armazenar mel, a rainha começar a sua postura, botar crias, ovos, né, transformar em crias e tudo mais. Quando eu falo postura, é o ato da rainha pôr ovos, tá? Professor, eu tenho mais 2 perguntas. O nosso tempo ele já está quase no final, né? Passa muito rápido. Eu só queria que o senhor falasse um pouco sobre as fraudes, né, que podemos encontrar no mel. E depois responder uma pergunta que foi dos nossos seguidores, né? Que o seguidor perguntou o seguinte: qual o maior desafio para a melhoria da qualidade do mel no Ceará? Né? Então, falar sobre as principais fraudes e também falar desses desafios da produção de mel aqui no nosso estado. Perfeito, vamos lá, vamos falar primeiro pela fraude, né? Então, o mel, ele é o terceiro alimento mais fraudado do mundo. Ele pede ali para o café, para o sal, para o leite, né? O leite também é bem fraudado. Ou tá junto com eles ali. É o terceiro, quarto, né? O alimento mais fraudado do mundo. Então é muita fraude no mel. O mel é caro, né? Se você vê o quilo do açúcar, por exemplo, o que é o mel? A primeira coisa que você vai trabalhar com você tem que conhecer o que é o mel. Ele é composto basicamente de água e açúcar.
E tem 2% dele aí que é composto de aminoácidos, algum pouquinho de proteína, compostos fenólicos, né, que vão ter esse caráter antioxidante. E esse pouquinho, esse 2% que dá um mel, esse caráter especial, esse caráter de nutracêutico, né, terapêutico para o homem e tudo mais. Então esse dá o diferencial, senão era uma mistura de garapa de água e açúcar. Então esse 2% é pouquinho, mas é o que dá o diferencial. Então você conhecendo esse mel, a primeira coisa, conhecer o mel. Saber que ele é composto principalmente de frutose, de glicose e uma quantidade pequena de sacarose, certo? São esses os açúcares. Saber que a umidade dele está entre 18% e 20%, certo? Então, quando o mel foge disso aí, você pode suspeitar de adulteração, né, de fraude, ou de armazenamento inadequado, ou manipulação, manejo do apicultor inadequado, certo? Uhum. Então, tem várias coisas que vão ser avaliadas no mel. O teor de HMF é avaliado, hidroximetilfurfural, um composto que acontece naturalmente no envelhecimento do mel, como a gente envelhece, o mel também envelhece. E ele vai liberando. Quando acontece essa formação de HMF, é formado esse composto HMF e é liberado água. Então aquele mel que tinha umidade ok, 17%, 18%, ele pode ultrapassar os 20% se ele ficar armazenado num local muito quente ou recebendo muita luminosidade. Entendeu? Então você fez tudo direitinho, mas armazenou inadequado. Ele vai parecer, inclusive, um alimento fraudado. Interessante, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa, 75% do mel vendido nos supermercados, não no mercado, ele é um mel adulterado, um mel com possíveis ou com alguns tipos de fraude. Então tem vários testes para vários tipos de fraude. Os melhores testes, logicamente, são testes laboratoriais. Tem teste de ressonância magnética nuclear, que vê a rotação do núcleo para saber se o mel... Tem testes absurdos aí, caríssimos, né? Tem testes em laboratórios de rotina, né, comuns, feitos em laboratórios na UES, por exemplo, feitos na própria UFC, feitos em Sobral, no Instituto Federal, em Limoeiro do Norte, no Cariri também, em outros locais. Tem muitos laboratórios, muitos não, mas tem alguns laboratórios que fazem esses testes, ou alguns desses testes, né? Equipamentos caros e tudo mais, é difícil montar um laboratório desse. Mas é isso. Então, fraude, existem alguns testes caseiros também, que são testes que podem funcionar, mas pode ser que não dê positivo aquela adulteração e que o mel continue adulterado por outra coisa. Então, tem uma adulteração básica que o pessoal mistura. É a mais grosseira, né? Em São Paulo, inclusive, eu fazia natação no local e o cara da natação vendia mel. E eu vi lá 3 colorações em pote de vidro, né? De mais ou menos meio quilo. Mel de laranjeira, mel silvestre, chamado mel silvestre, e mel de eucalipto. E eu fiquei curioso, né? Pô, cheguei agora em São Paulo, vou experimentar. E comprei o mel de laranjeira. Quando eu comprei o mel de laranjeira, eu botei na boca um gosto de pirulito, né? Maçã do amor, né? Aquele gosto de bala, né? De açúcar derretido. Pronto. Aí eu falei, isso não é mel. Aí eu peguei e fiz um teste. Fui na farmácia, comprei uma tintura de iodo 2%. Qualquer farmácia vende, em torno de R$5 ou menos. E lá, esse teste em laboratório, o mel é aquecido, é um pouco mais criterioso. Mas você pode fazer de forma caseira. Você mistura a mesma proporção de água com a mesma proporção de mel. Dilui o mel, mistura com a colher lá, o mel diluiu na água. Diluiu, eu vou botar de 5 a 9 gotas. E se reagir, é chamada reação de Lugol. Se reagir, significa que tem presença de amido. E o mel ficou preto, né? Não era para ficar preto, não era para mudar a cor. E eu fiz para os 3. Não, desculpa, depois eu voltei, fiquei curioso. Falei para o dono da natação lá, ele estava sendo enganado por um suposto apicultor, que não era, né? Era um ambulante lá. E depois ele me deu os outros 2 méis para eu testar em casa e eu fiz a mesma coisa e todos deram problemas, né? Ou seja, na verdade não existia mel de eucalipto, de laranjeira, nem de nada. Era a mesma composição, né, de açúcar, água derretida, né, bota no fogo, derrete, bota amido para dar uma engrossada, a famosa maisena, e bota anilina. Com a anilina, que é um corante, ele conseguia dar a cor da laranjeira, que é bem bonito, bem cor de ouro, assim, a cor do mel de eucalipto. A cor de mel de eucalipto é a cor do mel silvestre, dito silvestre, né? O eucalipto é bem escuro, o silvestre é o intermediário. Então, na verdade, foi uma fraude. E depois eu testei isso no Ceará com alguns meses. Eu percebi que o mel não era verdadeiro, mas por esse teste caseiro não dava certo. O mel não acusava, supostamente seria verdadeiro, mas eu sentia que não era verdadeiro. Aí precisaria de uma análise laboratorial, que é o mais indicado, que é executada por tecnólogos de alimentos, por engenheiros de alimentos, por veterinários, por zootecnistas ou agrônomos e químicos também. Né? Professor, o senhor tem 4 minutos para responder a última pergunta. Sobre a situação da apicultura cearense. Eu acho que o fundamental é a educação do apicultor. Instruir o apicultor, cursos que vão capacitar o apicultor. Os apicultores, a capacitação, quando existe uma capacitação,
o cara vai dar uma aula no sábado e no domingo e pronto, e deixa o apicultor solto. Então, imagina, tem que ensinar o apicultor o manejo e tem que ensinar as boas práticas de fabricação, né? Como ele deve se comportar. O macacão não pode estar sujo, tem que estar lavadinho, bonitinho. Né? Ele não pode botar uma melgueira no chão, certo? A casa do mel tem que ser seguindo as diretrizes de instalação, né? Toda no azulejo, com forro. Você encontra, o material tem que ser de inox, 304, por exemplo, seja centrífuga, seja a mesa desoperculadora, o decantador, as peneiras, né, que vão fazer a filtração, os garfos desoperculadores, né? Então tudo isso tem que ser respeitado. Então o apicultor precisa dar... infelizmente também tem muitos apicultores que são analfabetos, né? Então a educação, como eu falo, a educação da base, né? Então hoje em dia melhorou muito essa educação. A gente vê muitas mais crianças nas escolas desde pequenininhas, isso é importante. Então é isso, a apicultura é uma atividade nova no Brasil. Se você parar para pensar, no Nordeste, a apicultura começou assim em grande porte, né? No década de 90 para 2000 ali começou, então é muito recente. Vai amadurecer muito, vai profissionalizar a apicultura. Eu acho que o principal problema é esse. A gente tem também um problema natural da região, que é o calor, né? Altas temperaturas. E isso deixa o teor de HMF, esse composto que é formado, né? Quando é aquecido o mel, ou quando o apiário está sem sombra, né? Então fica muito alto. E lá fora ele só aceita até 40, ou tem local que é mais exigente, 20 miligramas por quilo de mel desse composto HMF, né? E 20 gramas por quilo de mel. Então, acima disso, esse mel é recusado, não vai ser comercializado lá fora. No Brasil, aceita até 60 miligramas por quilo de mel, certo? Então, é importante sombrear o apiário, fornecer água às abelhas, respeitar a biologia da abelha. Outra coisa importante, muito apicultor colhe mel verde. O que é o mel verde? O mel que não está operculado. Você olha para um quadro de melgueira, você observa, tem que ter pelo menos 80% da área. O ideal é que esteja 100% da área operculada. Todo o mel verde. Mas se tiver 80% operculado, 80% daquela fina camada de cera e sobrar só... Você olha a área, né, visualmente e percebe, faz aquela divisão na cabeça. Percebe só 20% da área desoperculada, ainda com mel verde. Isso vai elevar a umidade do mel. Mas como a umidade, quando ela está toda operculada, em torno de 17, 18, então vai subir lá para 20. Até 20 é aceitável. Acima de 20, deixa de ser mel. Pelo regulamento da identidade e qualidade do mel, o mel acima de 20%, você não pode chamar de mel. Não pode vender como alimento. Certo? Ok? Uhum. Então, é essa preocupação que o apicultor tem que ter. Eu acho que é mais informação, mais estudo, né? Preparar os seus filhos, os seus netos para se tornar apicultores também é muito importante. Se você vê na Europa os apicultores envelheceram e não tiveram uma reposição. A apicultura diminuiu muita atividade porque os apicultores chegaram naquela idade de 70, 80 ou morreram e não deixou nenhum descendente lá para tomar conta dos seus apiários. Certo? Então é muito importante isso também. Uhum. Essa é o recado final. Realmente, não pude. Eu vi que apareceram várias perguntas. Estou vendo agora uma pergunta falando sobre abelhas sem ferrão. Abelha sem ferrão também. O mel dela é um pouquinho diferente, só para aproveitar esse gancho. Mas também é um mel muito importante para a saúde humana, né? E um mel muito valioso, muito mais caro. Enquanto o mel, hoje em dia no mercado, você encontra um potinho de 700 gramas custando R$ 42. Se você for comprar um mel de abelha sem ferrão, vai estar R$ 120, por aí, R$ 100, R$ 120. Por quê? Porque a população é bem diminuta, bem pequena, e ela não produz 30 quilos de mel por ano como produz uma apis. A apis pode produzir até mais, né? Estou botando uma média aí. Ela produz em torno de 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos no máximo de mel por ano. Então, por isso que ele é caro, que ele é raro. Né? Também porque ele tem propriedades medicinais. Tem um exemplo de abelhas que usam a medicina popular, vamos dizer assim, né? A cultura popular usa para combate à catarata. Né? Existem alguns estudos mostrando que tem algum efeito. Precisa ser mais estudado. Tudo isso precisa ser mais estudado. A abelha indígena sem ferrão no Brasil é pouquíssimo estudada. A gente viveu muito também da apis e tem que se estudar mais a abelha sem ferrão. Perfeito. Olha, vou aproveitar este 1 minuto que resta para te agradecer novamente, tá certo? Na realidade, 30 segundos. O Instagram ele tem um tempo limite de live. Te agradeço demais, demais mesmo. Foi perfeito. Então, agradeço também a todos vocês que ficaram conosco. Em breve teremos outras lives, tá certo? Muito obrigada. Vários profissionais estavam aqui, né? Eu não pude falar todos, mas muito obrigada. Então, todos tenham uma boa noite.